No plenário de 17 de outubro de 2024, debateu-se a proteção da habitação própria e arrendada. A intervenção do CDS aludiu ao Bob e ao Tareco, pelo que o PAN achou por bem responder. E é precisamente o conceito de família que queremos partir hoje para falar da iniciativa que aqui trazemos. Porque quando falamos de famílias, o PAN fala de todos os membros do agregado familiar, incluindo os animais de companhia, que apesar de viverem em mais de metade dos lares portugueses, muitos inquilinos, ao procurarem uma nova casa, enfrentam proibições arbitrárias contra a presença daqueles que são parte integrante da sua família, os animais. E esta realidade tem provocado uma angústia imensa e, em alguns casos, forçado mesmo pessoas a escolher entre abandonar os animais de companhia ou viver em condições indignas em situação de sem-abrigo. Há mesmo quem opte por viver na rua, efetivamente, ao invés de deixar para trás os animais. E são escolhas que não podemos permitir que as pessoas continuem a enfrentar e esta discriminação continua a existir, apesar deste tema já ter sido trazido várias vezes a este plenário. Não faz sentido permitir que os senhorios impeçam os inquilinos de manterem animais de companhia, especialmente quando os direitos do senhorio estão salvaguardados na própria letra da lei. As políticas de habitação devem promover a inclusão e garantir que as famílias tenham o direito a viver com os animais e em condições dignas. E é isso mesmo que se pretende com a iniciativa que hoje apresentamos, mais uma vez. É preciso perceber qual é a verdadeira raiz do problema e não vir com a velha história de dizer que há uns maus, que são os senhorios e que são os bancos, por acaso são aqueles que põem casas no mercado e que emprestam dinheiro a quem não tem para poder comprar as suas casas. Esses são os maus. E não falam, por exemplo, daquilo que é a realidade da propriedade em Portugal, em que muitos dos senhorios são eles próprios carenciados do ponto de vista social e nem dinheiro têm para manter em condições as suas casas e muitas vezes por isso mesmo não as põem para arrendar. E, portanto, essas que são questões estruturais da conservação das casas, do estado em que elas estão e das condições que os senhorios podem ter ou não para as pôr no mercado, isso aos senhores é absolutamente indiferente. O que os senhores querem é que haja regras em que quem não paga continua a não pagar, quem não saia continua a não sair e depois ainda trazem a senhora deputada Inês Sousa Real para dizer não paga, não sai, ainda leva o Bobi e o Tareco para dentro de casa e o senhorio não tem nada a dizer sobre isso. Aos senhores deputados, tenham paciência. Tenham paciência. Se queremos discutir com seriedade o problema da habitação em Portugal, temos de logo perceber uma coisa. Quem constrói tão pouca habitação como Portugal construiu nos últimos anos, não pode ter uma situação equilibrada na habitação, sem ter uma renovação normal, exigível do parque habitacional, nós não vamos conseguir ter. Se os senhores tornam as regras do arrendamento ainda mais rígidas, se dificultam ainda mais a vida a quem pode efetivamente pôr casas no mercado, claro que vai haver cada vez menos casas. E os principais prejudicados não são os bancos, ao contrário do que os senhores dizem, nem aqueles que têm dinheiro para ter muitas casas. Os principais prejudicados são aqueles que não têm dinheiro para ter a sua própria casa, aqueles que não têm dinheiro para pagar uma renda justa. Esses é que vão ser prejudicados e a esses os senhores nunca conseguiram resolver o problema. Não estava a pensar fazer uma segunda intervenção, mas tendo em conta aquela que foi a intervenção do Sr. Deputado do CDS-PP, importava aqui nós deixarmos bem claro que nós não estamos num qualquer sketch de contra-informação, Sr. Deputado. É que, pelos vistos para o CDS, só as famílias que tiverem animais de companhia só são dignas de ter acesso à habitação, ou se forem muito ricas e não tenham problemas financeiros, ou então, se forem pobres, já podem ficar a dormir na rua, mesmo que tenham animais de companhia, porque não temos neste momento respostas sociais que admitam a sua entrada quando têm animais de companhia. É que se nós estivéssemos num sketch de contra-informação, Sr. Deputado, deixa até que lhe diga, o próprio Pinto da Costa já ficou a dormir no carro com o Bobi e com o Tareco, precisamente por lhe negarem o acesso a um hotel com animais de companhia. E sim, o PAN quer uma sociedade inclusiva porque há quem respeite os senhorios, quem respeite a habitação e não é por terem cão e gato que devem ficar na rua. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Os senhores deputados não apreciaram a imagem utilizada pela Sra. Deputada Inês Sousa Real. Teve a sua graça. Não é preciso. Bom, senhores deputados, não temos mais inscrições, pelo que passamos ao encerramento. Em resumo, um senhorio não é segurança social. Um senhorio não é segurança social. Um senhorio não é segurança social. Obrigada.